Homem-Aranha Sem Volta para Casa é sem dúvida um dos filmes mais amados da Marvel. Mas mesmo tendo um sucesso absoluto, ele tem alguns furos de roteiro, sabe? Decisões que não fazem sentido. E alguns deles envolvem diretamente os filmes dos outros Homens-Aranhas. E fica até o final, porque além desses 5 erros, eu também vou te mostrar um falso erro de lógica, um bônus. Uma coisa que eu já vi muita gente dizer que está errado, mas na verdade faz sentido e eu vou mostrar o porquê. Só aguarda aí que eu vou chamar do canal pra gente começar. Fala galera, eu me chamo André e aqui é o canal do Paralelo 2.0. Aqui a gente fala sobre cinema, HQs, filmes, análise de filmes. Bom, agora bora falar do primeiro erro. Primeiro erro de lógica. Como vocês devem se lembrar, a identidade secreta do Homem-Aranha é revelada pelo vilão do filme anterior, o Mistério, que também faz o público pensar que o Tails é um assassino e o matou. E isso acaba afetando muito a vida pessoal de Peter Parker e também de seus amigos próximos, como a namorada, o melhor amigo e a tia May. Então o Peter vai até o Doutor Estranho e pede ajuda. O mago então tenta um feitiço que faz com que as pessoas esquecessem que ele é o Homem-Aranha. Porém o feitiço é estragado pelo próprio Peter e a consequência disso é que alguns vilões do multiverso, que são o Dr. Octopus, o Duende Verde, o Electro, o Homem de Areia e o Lagarto, são atraídos para o universo deles. E quando o Doutor Estranho tenta explicar a Peter as consequências do feitiço, que deu errado, ele fala que todos os vilões que sabem que o Peter Parker é o Homem-Aranha foram atraídos para o universo deles. E realmente, pessoal, se vocês assistiram os filmes dos 2 últimos Homens-Aranhas, vocês vão ver que, de fato, todos os vilões descobriram a identidade secreta do Homem-Aranha, com exceção de um, o Electro. Se você assistiu o espetacular Homem-Aranha 2, verá que há 2 vilões, o Electro e o Duende Verde. Só que o único que descobriu que Peter Parker era o Homem-Aranha foi o Duende Verde. E ele só descobriu isso após o Electro morrer depois de ser derrotado pelo Tails. Então, se o feitiço do Doutor Estranho trouxe só aqueles que sabiam a identidade secreta do Homem-Aranha, o Electro não devia estar no filme, pois ele nunca soube quem era o Homem-Aranha. Segundo erro de lógica. O segundo erro de lógica acontece na cena em que o Norman Osborn, o Duende Verde, encontra com o Dr. Octavius. Octavius então diz estar surpreso, pois sabia que Osborn havia morrido. E aí o Homem de Areia se coloca no meio da conversa dos dois, confirmando que ambos foram mortos. E aí ele começa a citar como os jornais anunciaram suas mortes. E aí, ao citar a manchete sobre Osborn, ele diz: Duende Verde perfurado pelo planador. Ou seja, a manchete do jornal se referiu a Osborn como o vilão Duende Verde. Só que se a gente voltar lá no primeiro filme da trilogia de Sam Raimi, lançado em 2002, a gente vê que ninguém nunca soube quem era o Duende Verde. O público nunca descobriu quem era aquela coisa insana que voava no planador e aterrorizava Nova York. O único que descobriu foi o próprio protagonista, o Homem-Aranha. Só quem descobriu depois o segredo de Norman Osborn foi o filho Harry Osborn. Só que isso foi lá no fim do segundo filme, que se passa 2 anos após os eventos do primeiro filme, quando Norman Osborn já tinha morrido. Então como é que o jornal mencionado pelo Homem de Areia sabia que Norman Osborn era o Duende Verde? Esse jornal era profético ou algo assim? Bom, sei lá, não sabemos. E por essa razão fica aí incluído como um dos erros de lógica do filme. Terceiro erro de lógica. O terceiro erro acontece na mesma cena e na mesma frase do Homem de Areia, ao relatar sobre a morte de Norman Osborn, pois após ele citar que a manchete sabia que Osborn era o Duende Verde, ele diz que a manchete também cita como Osborn foi morto, perfurado pelas lâminas do planador. E de fato foi isso mesmo que aconteceu, só que tem um detalhe. Nós vamos voltar para o terceiro filme da trilogia de Sam Raimi, lançado em 2007, mais precisamente em maio de 2007. Nos momentos finais do filme nós temos Harry Osborn conversando com seu mordomo. Na cena, o mordomo revela que na noite que o pai de Harry morreu,
ele limpou os ferimentos de Norman Osborn para que ninguém soubesse o que houve ou o que causou a morte dele. Como de fato, como podemos ver ao longo da trilogia, o público nunca soube o segredo de Osborn, nem como ele morreu. Existe até uma cena no segundo filme onde mostra uma manchete que diz que a polícia suspeitava que o Homem-Aranha fosse o responsável pela morte de Norman Osborn, não mencionando nada de Planador. Então agora eu me pergunto, esse jornal aí, além dele saber quem era o Duende Verde, como é que ele também sabia qual foi a arma do crime que foi usada para matar o Norman Osborn? Olha, nesse momento eu tô até inventando uma teoria maluca aqui de que quem pode ter escrito esse jornal foi o próprio Peter Parker, pois ele foi o único que viu o que aconteceu, então só ele poderia saber quem era o Duende Verde e como ele morreu. Será? Talvez. Bom, brincadeiras à parte, como nós não sabemos como aquele jornal tinha acesso a tais informações, fica incluído aí como mais um erro de lógica do filme. Quarto erro de lógica. Bem, o quarto erro e o quinto erro já não tem mais relação com os filmes anteriores. E a quarta coisa que não faz sentido na história acontece nos momentos finais do filme, quando o Peter vai visitar o túmulo de sua tia May e encontra a Happy, e pergunta como foi que Peter conheceu May. E ele responde que foi pelo Homem-Aranha. E o Happy diz que também o conheceu por causa do Homem-Aranha, afinal ele namorou ela e ela era a tia do Teioso. Mas vamos lembrar do que aconteceu no final do filme, durante a batalha lá na Estátua da Liberdade contra os 5 vilões. Se você viu o filme, você vai ver que o Doutor Estranho, a pedido de Peter, lança um feitiço que faz com que todo mundo esqueça não quem é o Homem-Aranha, mas sim quem é Peter Parker. Então todo mundo que conviveu com Peter, inclusive o Happy, não lembra mais da existência de Parker. Então como ele pode lembrar que conheceu a tia do Homem-Aranha e não saber quem era o Homem-Aranha? Em outras palavras, ele lembra que namorou a tia do Homem-Aranha e mesmo assim não lembra da identidade do Teioso, nem chegou a ser preso por ter proximidade com ele. Levantando uma teoria minha aqui, é possível que o feitiço do Doutor Estranho tenha feito uma espécie de lavagem cerebral no Happy e fez com que ele começasse a ter uma outra memória sobre a relação de May com o Homem-Aranha. Como, sei lá, que o Homem-Aranha só conhecesse May, mas não tivesse nenhum parentesco com ela. Enfim, mas assim como no terceiro caso, o filme também não justifica isso. Por isso, mais um erro de lógica aí do filme. Quinto erro de lógica. Bem, pessoal, o quinto erro de lógica também envolve a relação entre Peter e Happy. E ele acontece já no final do filme, quando Peter arruma um apartamento para morar e vemos ele carregando todas as suas coisas para dentro do quarto. Vale lembrar que naquele momento, como diz no próprio filme, passaram-se alguns meses desde a batalha na Estátua da Liberdade. E lembrando também que quando Peter teve sua identidade secreta revelada, ele precisou morar em outro lugar, que foi na casa de Happy. E o que não faz sentido é que se ele estava na casa do ex-segurança de Tony Stark e meses depois foi para outra mobília, então onde que ele ficou durante esse intervalo de tempo? Entre sair da casa de Happy e arranjar outro lugar. Ele continuou na casa do Happy até encontrar um outro apartamento, sendo que o Happy esqueceu da existência de Peter? Ou será que ele ficou morando na rua? Bom, mais uma vez, sem esclarecimentos por parte do roteiro do filme. E por isso, mais um erro de lógica aqui na nossa lista. Bônus. Pessoal, esse bônus aqui nada mais é do que para esclarecer sobre um falso erro de lógica. Na série que todos nós aguardávamos, que foi o encontro dos 3 Homens-Aranhas, houve um momento em que o Peter de Tom Holland começa a citar as últimas palavras de sua falecida tia May. E uma delas foi a famosa frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Porém, antes de Peter de Tom Holland terminar a frase, o Peter de Maguire interrompe e completa. E aí o Peter de Tom Holland pergunta como eles, os 2 Homens-Aranhas, sabiam disso. E aí o Peter de Andrew Garfield responde: o tio Ben disse isto. E nessa parte, pessoal, eu já vi gente comentando que é um erro de lógica do filme, porque o tio Ben, do Peter Parker, interpretado pelo Andrew Garfield, nunca teria dito isso no filme. Só que o que acontece, pessoal, é que ele, na verdade, disse isso sim, tá bom? Só que com outras palavras. No filme, ele disse que o pai de Peter acreditava que se você pudesse, ou seja, tivesse o poder de fazer coisas boas para outras pessoas,
você tinha a obrigação moral de fazer essas coisas. Que Peter não tinha escolha, era a sua responsabilidade. Tá certo que era uma filosofia do Richard Parker, né, que é o pai do Peter Parker. Porém, ainda assim nós temos o tio Ben expressando para Peter. Pessoal, só para deixar claro, isso aqui não é um hate, tá? Eu não tenho nada a criticar o filme porque eu gostei bastante dele. O objetivo desse vídeo foi analisar alguns erros de lógica que aconteceram no roteiro, que acontecem até mesmo em grandes produções. Agora eu quero saber de você, qual desses erros de lógica mais te incomodou? Vocês concordam com eles? Acham que tem algum outro erro de lógica que eu não citei aqui? Deixa aí nos comentários que eu leio. E se esse vídeo aqui te fez pensar diferente a respeito do filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eu peço aí por favor que vocês deixem aquele like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Porque assim aqui sempre vai ter análise de cultura e filme nerd. Galera, eu agradeço por vocês terem assistido até aqui, beleza? Gratidão aí mesmo e eu vejo vocês na próxima. Valeu, gente. Falou!